Fala galera, como vocês estão? Galera, hoje tem muita notícia boa. PSG está de olho em Paquetá. Pedrinho disse que vai decidir seu futuro na sexta. Palmeiras pode contratar Fernando, atacante do Shakhtar Donetsk. Então vamos para mais uma edição do Futebol Connection. PSG mira a contratação de Lucas Paquetá e Flamengo pode lucrar valor milionário. O jogador estaria no radar da equipe para repor a saída de outro sul-americano, o argentino Índio Di Maria, que tem contrato até junho deste ano. Apesar de existir uma cláusula de renovação que pode ser acionada, não houve avanço do clube e nem do jogador para tratar de uma possível permanência do atacante na França. Vale lembrar que o jogador de 24 anos, frequentemente convocado pela seleção brasileira, foi tentado pelo Newcastle na última janela de transferências e pela alta pedida do Lyon. Os ingleses recuaram na negociação e acabaram levando o meia Bruno Guimarães, companheiro de Paquetá no Lyon. No entanto, se o PSG tem dinheiro para investir, é melhor que separe uma boa parte para tirar o brasileiro do Lyon, que já tem um preço pré-estipulado para vender o jogador, 80 milhões de euros, 440,8 milhões de reais. O Flamengo, por ser o clube formador, teria direito a 3,96% do valor da transação, o que significaria uma quantia aproximada de 17,5 milhões de reais aos cofres do rubro-negro. Além disso, o jogador brasileiro ainda tem 15% do seu passe ligado Milan, da Itália, que ficaria com cerca de 12 milhões de euros pela negociação do jovem jogador brasileiro. Com a camisa do Lyon, Paquetá vive a sua segunda temporada, tendo até o momento 64 jogos disputados e 18 gols marcados pelo clube francês. Com o Milan foram 2 temporadas, 44 jogos disputados e apenas um gol marcado. Mercado da bola. Na mira de Palmeiras e Corinthians, Pedrinho toma decisão importante sobre o futuro. De volta ao Brasil após a Ucrânia ter sido invadida pela Rússia, Pedrinho, que pertence ao Shakhtar Donetsk, vem sendo disputado de grandes clubes. Sabendo disso, o atacante já estipulou uma data limite para definir seu futuro. Segundo o jornalista Marco Belo Júnior, Pedrinho informou ao seu empresário, Will Dantas, que decidirá o seu futuro até a sexta-feira. O meia Pedrinho avisou seu empresário que decide o futuro até sexta-feira. Seja no Corinthians ou outro clube, não passa de sexta, informou ao jornalista. Palmeiras monitora Fernando do Shakhtar Donetsk para suprir carência do elenco. O pedido tão aclamado de Abel Ferreira por um atacante fazedor de gols pode ser de um velho conhecido do Palmeiras. O clube monitora a situação do atacante Fernando do Shakhtar Donetsk, UCR. Os jogadores que atuam no futebol ucraniano foram liberados pela FIFA para transferência sem a suspensão do contrato atual até o fim de junho de 2022. Fernando, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do Palmeiras e tem vínculo com o Shakhtar até a metade de 2024. Foi vendido em 2018 por cerca de 24 milhões de reais ao próprio Shakhtar Donetsk. Atuou por empréstimo no Sporting Lisboa. No Shakhtar Donetsk, Fernando faz boa temporada. Segundo dados do SofaScore, o atacante atuou por 15 jogos pelo clube ucraniano e marcou 8 gols. Enquanto não resolve seu futuro, Fernando desembarcou no Brasil em 1º de março após longa luta para sair da Ucrânia. O país está vivendo conflito contra a Rússia. O atacante desembarcou no aeroporto de Guarulhos no dia em que completou 23 anos. Inter e Botafogo disputam a contratação do atacante Wanderson. O jogador conseguiu liberação de seu clube devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. De olho no mercado do leste europeu em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, a direção do Inter está fazendo uma investida para contratar o atacante Wanderson, do russo Krasnodar. Jogador de 27 anos, Wanderson tem cidadania brasileira e também belga, e fez toda a sua carreira no futebol europeu. Com o conflito, Wanderson conseguiu liberação do seu clube para sair do país e atuar por empréstimo por outro clube, bem como outros jogadores estrangeiros. O zagueiro Júnior Alonso, ex-Atlético MG, é um deles. Mas o Colorado terá uma disputa no mercado de transferências, já que o Botafogo também demonstrou interesse na contratação do atacante. A direção do Inter, contudo, acabou avançando nas negociações e aguarda definir a vinda de Wanderson ainda esta semana. E aí, torcedor colorado, você gostaria de ver Wanderson jogando pelo seu time? Maicon acerta a rescisão no Cruzeiro e fica livre para assinar com o Santos. O zagueiro Maicon assinou, na manhã desta terça-feira,
a rescisão de contrato com o Cruzeiro. Assim, o jogador está desimpedido para acertar a sua transferência ao Santos. O defensor, na rescisão, abriu mão de alguns valores previstos em contrato com o Cruzeiro. Clube e jogador chegaram a um acordo que a rescisão era a melhor saída diante do impasse. A Raposa ainda não confirma oficialmente a rescisão. Com o Cruzeiro, Maicon tinha um contrato de 3 anos, com um bônus por um eventual acesso à Série A do Brasileiro. No Santos, o vínculo será de 2 temporadas. Dentro do Santos, a vinda do defensor é vista como uma contratação importante pela questão técnica e também pela liderança que o atleta exerceu nos clubes em que atuou. Ele também recebeu elogios de Fabian Bustos. Maicon atuou pelo Cruzeiro em 3 partidas do Campeonato Mineiro. Porém, com a situação contratual indefinida, passou somente a treinar e deixou de ser relacionado para as partidas. Desfalcou o clube nos jogos contra Tombense, Uberlândia e Vila Nova e Atlético Mineiro, pelo estadual, além do confronto contra o Sergipe, na Copa do Brasil. Vocês acham que o Maicon é um bom reforço para o Santos? Deixa seu comentário aí embaixo. Gerard confirma que quer executar a opção de compra de Coutinho. Steven Gerrard, treinador do Aston Villa, confirmou que quer ter Philippe Coutinho na próxima temporada e, para isso, o clube terá que exercer a opção de compra do jogador, avaliado em 40 milhões de euros, 219,9 milhões de reais, na cotação de hoje. O brasileiro tem contrato até 2023 com o Barcelona, que também está confiante em conseguir algum dinheiro pelo meia. Nossos atacantes Oli Watkins e Dani Ings o querem com eles porque Coutinho entrega bom futebol em campo. Não controlo preços de transferência ou salários. Tudo o que posso fazer é dar minha opinião a Johan Lange, diretor esportivo, Christian Purslov, diretor executivo, e aos proprietários. Eles estão assistindo aos jogos e tomarão a decisão final. Phil mostrou do que é capaz, disse Gerrard. O técnico inglês, que passou 5 anos com Coutinho no Liverpool, ficou satisfeito com suas ótimas atuações com a camisa dos vilãs. Desde que ele chegou ao clube, e estreou com um gol no empate em casa com o Manchester United, 2-2, ajudou sua equipe a somar 11 pontos em 18 disputados. Bem galera, eu vou ficando por aqui. Valeu e obrigado.